Paciente diabético tem problema de coagulação? Está pensando aí para responder essa pergunta? Tem problema de coagulação? Olha que eu vejo gente importante na televisão, na mídia, enfermeiros falando, porque o paciente diabético tem problema de sangramento, ele tem problema de coagulação. Então eu queria explicar alguma coisa para você sobre esse aspecto aqui. O paciente diabético tem problema de coagulação ou tem problema de sangramento? É muito difícil, às vezes, a gente colocar na cabeça do colega da odontologia que sangramento é uma coisa, coagulação é a outra. Então, coagulação... Opa, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar um slide aqui. Aí, pronto. Agora está certo. Coagulação é uma coisa. Sangramento é outra coisa. Quando você faz aquele exame de tempo de coagulação, o paciente está com o tempo de coagulação aumentado. Você tem que pesquisar fatores de coagulação. Ou ele está com esse tempo de coagulação alterado porque tem algum fator de coagulação alterado, ou porque ele está fazendo algum anticoagulante, algum medicamento que está aumentando esse tempo de coagulação. Então, fatores de coagulação, a gente tem aqueles 13 fatores de coagulação que a gente estudou lá na faculdade. Fibrinogênio, protrombina, tromboplastina, cálcio, fator acelerador lábio, estável, o antimofílico A, Christman, Stewart, Rosenthal, Hargeman, Locke, Lorandi. Lembrando que o sexto fator não é descrito. Então, a gente tem aqueles 13 fatores. Se você tem alteração em um ou mais fatores, você vai ter um problema de coágulo. A reação é muito simples. Eu vou até passar outro slide aqui. A reação é muito simples, a de formação do coágulo. Deixa eu apagar isso aqui. De formação do coágulo. A protrombina é uma substância produzida no fígado que não é coagulante. Então, como o nome já diz, é um precursor da trombina, protrombina. Ela não é coagulante, mas ela é transformada em trombina, que é um coagulante potente. A trombina pega o fibrinogênio e transforma o fibrinogênio em fibrina. Pronto, formou fibrina, você tem um coágulo. Então, para ter coágulo, tem que ter fibrina. Ok? Bom, se o paciente tem uma deficiência de um desses fatores de coagulação aqui, ele pode ter alteração nesse fenômeno de formação da fibrina. Ou ele está usando um anticoagulante que interfere nesses fatores, na trombina, ou no fibrinogênio, ou a própria estabilização da fibrina aqui. Então, para ser, então, para formar um coágulo tem que ter fibrina. E o que é um anticoagulante? É aquele que inibe a formação da fibrina ou desestabiliza essa fibrina. Pergunto para vocês, paciente diabético tem deficiência de fatores de coagulação? Sim ou não? Os estudos mostram, eu vou voltar agora aqui para escrever aqui, porque depois eu vou voltar naquele slide. Os estudos mostram que não. Existe muito estudo a respeito disso de 20, 30 anos atrás. Tenho pilhas de artigos sobre isso aqui, de instituições renomadas nesse assunto. O que os estudos mostram? Paciente diabético tem deficiência de fatores de coagulação para alterar a formação do coágulo? Resposta, não. Os estudos desses últimos anos mostram o seguinte, que os pacientes diabéticos, pelo contrário, têm aumento de 2 fatores de coagulação. Um fator chamado 10A, que é o precursor de todos os outros fatores e que dá um pontapé inicial na cascata da coagulação, e o fator 7, que é o fator acelerador estável. Então, o paciente diabético não tem deficiência de fatores de coagulação. Olha, nada impede de um paciente diabético ter deficiência de fator de coagulação, mas isso não é a regra, isso não é a norma. Mas o que eles encontraram assim constantemente nos pacientes diabéticos?
aumento de 2 fatores de coagulação. Então, favorece a coagulação e não a deficiência de coagulação. Para o lado do sangramento, quando você tem tempo de sangramento aumentado, você não vai pesquisar fatores de coagulação. Você tem que pesquisar plaquetas. Então, tempo de sangramento diz respeito a plaquetas. Veja, coagulação é uma coisa, sangramento é a outra. Normalmente se usa o termo sangramento para tudo. Né? Vamos dizer, botar assim um distúrbio hemorrágico. Porque coagulação diz respeito a fatores de coagulação. Está sangrando, mas esse sangue nem bem cai no assoalho da boca, está coagulando. Então o sangue está coagulando, não é um problema de coagulação, não para de sangrar. Ou então parou de sangrar, mas aquele sangue não coagula, então não é um problema de coágulo. Sangramento, aumenta o tempo de sangramento, a gente vai pesquisar plaquetas. Esta pessoa está sangrando excessivamente, ou porque as plaquetas estão diminuídas. Normalmente o sangramento ocorre com plaquetas abaixo de 100 mil. Abaixo de 100 mil a gente tem risco de sangramento. Abaixo de 40 mil a gente tem sangramento espontâneo. Então, abaixo de 100 mil, esse aqui é o valor para a gente fazer cirurgia em algum paciente. Que ele tem a plaqueta acima de 100 mil. Abaixo de 100 mil tem risco de sangramento. Então, ele pode estar sangrando porque as plaquetas estão diminuídas ou porque as plaquetas não estão agregando. Elas não estão agregando, porque o paciente está fazendo uso de algum antiagregante ou porque ele está fazendo, ou ele tem alguma doença que está impedindo essa agregação. Vou dar alguns exemplos aqui, depois nós vamos voltar nesse assunto. Vou dar alguns exemplos. Um paciente que tem triglicerídeos acima de 150 miligramas, isto impede a agregação das plaquetas. O ômega 3 impede a agregação das plaquetas. Os nossos antibióticos, amoxicilina, vou botar aqui as penicilinas e as cefalosporinas também impedem a agregação das plaquetas, quando feitas por mais de 10 dias. Em média, impede a agregação das plaquetas, aumenta o tempo de sangramento. E é pior ainda, a penicilina e cefalosporina, elas interferem na protrombina, que ela é um dos fatores de coagulação, na protrombina. Diminui a produção de protrombina no fígado, que é o primeiro fator da coagulação. Então, assim vai. Nós temos outras situações ainda aqui que podem diminuir ou impedir a agregação das plaquetas, como, por exemplo, na insuficiência renal, o rim deixa de produzir uma substância chamada eritropoetina. A eritropoetina é o pontapé inicial para a tua medula produzir hemácia. Então, a insuficiência renal não produz eritropoetina, a medula não produz hemácia, produz uma anemia pela insuficiência renal. Só que essa eritropoetina, ela é agregante, e a falta dela favorece a antiagregação, ou seja, a plaqueta deixa de agregar. Por isso, a insuficiência renal predispõe a sangramento, impede a agregação das plaquetas. Que tem isso a ver com o paciente diabético que nós estamos falando. Outra pergunta: paciente diabético tem diminuição das plaquetas? Paciente diabético, as plaquetas em paciente diabético não agregam? O que os estudos de 20, 30 anos atrás aí mostram para a gente nesses últimos anos? Que, pelo contrário, paciente diabético não tem deficiência de plaquetas. Nada impede de um paciente diabético ter deficiência de plaquetas, mas isso não é a regra, isso não é a norma. O que eles observaram de comum nos pacientes diabéticos? O contrário do que se pensa. Pacientes diabéticos têm hiperadesividade das plaquetas.
hiperadesividade das plaquetas, ou seja, as plaquetas, pelo contrário, agregam com mais facilidade. Então vejam só, o paciente diabético tem hiperadesividade das plaquetas que predispõe à formação de trombo. E tem aumento de 2 fatores de coagulação.